Corre, corre na lama. Corre com o peito queimando, com a garganta seca, com o ouvido tomado pelo estampido, com a fumaça escondendo o que está na frente. Do lado, um homem cai. Na frente, outro tropeça. Atrás, alguém grita uma ordem que quase se perde no barulho dos tiros. O soldado tenta continuar, mas a bota afunda, o ombro pesa, a pólvora entra no ar, a mão treme. E por um segundo, tudo o que ele entende da guerra é isso: barro, fumaça, medo e a sensação de que talvez não exista saída. A imagem que ficou da Guerra do Paraguai é a da batalha. Mas para o homem comum, o sofrimento não começava no momento do ataque. Começava antes, muito antes. Começava quando a vida normal acabava. Quando um trabalhador deixava a casa, a família, a roça, o ofício e entrava numa coluna de homens rumo a uma guerra que parecia distante demais para ser compreendida, mas perto o bastante para destruir sua vida. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito da história da América do Sul. Mas para o soldado raso, ela não parecia um grande acontecimento histórico. Ela parecia fome, parecia sede, parecia roupa molhada, parecia pé ferido, parecia febre no escuro, parecia o medo de cair longe de casa, sem nome, sem despedida, sem voltar inteiro. Hoje, a gente não vai olhar para essa guerra de cima, pelos mapas ou pelos generais. A gente vai olhar de baixo, do chão, do barro, do acampamento, do corpo de um homem comum sendo esmagado pela guerra. Para muita gente, virar soldado naquela guerra não significava heroísmo, significava ruptura. Em janeiro de 1865, o Império criou os Corpos de Voluntários da Pátria. No papel, eram homens que se apresentavam para a guerra. Na vida real, conforme o conflito se alongava e as baixas aumentavam, a necessidade de soldados pressionou cada vez mais os setores de baixo. Livres pobres, homens sem proteção, vulneráveis à coerção, à pressão local e ao alistamento forçado. De um dia para o outro, um lavrador, peão, pequeno artesão, carregador, trabalhador braçal, podia deixar de ser só mais um homem anônimo do Império para virar parte de uma máquina de guerra. Não era só vestir uniforme, era sair de casa sem promessa real de retorno. Era deixar a mulher, os filhos, a mãe, os irmãos. Era entrar numa fila de homens tentando parecer firmes enquanto carregavam o mesmo medo. E a guerra foi ficando tão faminta por corpos que o Império também lançou mão de expedientes extremos. Faltavam homens, havia resistência ao recrutamento, deserções e até o recurso a escravizados, com alforria ou substituição, para suprir as fileiras. Ou seja, o primeiro sofrimento do soldado não era a bala, era a perda da própria vida comum. A guerra não começava quando o homem via o inimigo. Ela começava na marcha, no transporte, na viagem longa, na fila interminável de homens, animais, equipamento, poeira, chuva, barro e exaustão. Antes do combate, vinha o deslocamento, o peso nas costas, o calor esmagando o corpo, a água ruim, a comida pouca, a noite mal dormida, o inseto, a roupa molhada, o pé abrindo em ferida. A guerra começava pelos pés, pela bolha, pela pele rasgada, pelo joelho endurecido, pelo passo dado à força. E nesse caminho havia também o castigo da imaginação. Como seria a batalha? Como seria o primeiro tiro? Como seria ouvir a ordem certa no meio do barulho? Como seria ver o primeiro homem cair? A guerra ia tomando o soldado antes de mostrar o rosto. E esse ponto é decisivo. Quando o homem chegava ao combate, muitas vezes ele já chegava cansado, sujo, subalimentado, mentalmente corroído. O corpo já vinha sendo derrotado aos poucos. Quando a tropa parava, o sofrimento não parava com ela.
O acampamento não era descanso de verdade. Era outro tipo de desgaste. Ali estavam a espera, a comida ruim, a água suspeita, a roupa empapada, a sujeira, o cheiro de suor preso no tecido, as feridas mal cuidadas, a irritação de corpos amontoados e cansados. O soldado podia até deitar, mas o corpo não desligava, porque o acampamento era um lugar onde tudo se acumulava. Sono acumulado, fraqueza acumulada, sede acumulada, medo acumulado. E havia ainda a disciplina, revista, presença, ordem, horário, prontidão. A ausência podia ser tratada como deserção. E a guerra registrou números altos desse crime, sobretudo nos primeiros anos do conflito. Isso diz muito. Muita gente não queria estar ali, e as condições extremas empurravam homens para fugir quando podiam. A guerra também esmagava pelo tempo de esperar. Esperar comida, esperar ordem, esperar marcha, esperar combate, esperar amanhecer, esperar não ser o próximo a cair doente. Nem sempre a guerra mata de uma vez. Às vezes ela desmonta o homem em partes. Primeiro tira a força, depois tira o peso do corpo, depois tira o ânimo, depois tira o pensamento claro, depois tira a esperança. Fome e sede não eram detalhes da campanha. Eram parte da própria guerra. O soldado precisava marchar, esperar, montar guarda, obedecer, carregar arma, continuar funcional, mesmo quando o corpo já não recebia o suficiente para se manter de pé com dignidade. A comida ruim não explode como um tiro. Ela corrói. A sede também. Seca a garganta, embaralha a cabeça, rouba força, rouba paciência, rouba clareza, rouba o resto de humanidade que ainda tenta ficar de pé. E talvez esteja aí uma das partes mais cruéis desse conflito. Muito sofrimento não tinha espetáculo, não tinha trombeta, não tinha grande cena. Era só o corpo sendo moído por dentro, dia após dia. Se a batalha aterrorizava, a doença humilhava, porque ela chegava invisível, sem carga, sem fumaça, sem aviso claro. Na Guerra do Paraguai, epidemias como cólera e varíola foram devastadoras. E talvez essa seja uma das partes mais pesadas para entender aquele conflito. Muita gente não tombou em ataque glorioso. Muita gente desabou lentamente. Na barraca, na beira do acampamento, na água ruim, na febre, na fraqueza, na rotina suja da campanha. Imagine a cena: barracas úmidas, terra batida, moscas, gemidos baixos, homens olhando para o lado e vendo no rosto do outro o próprio futuro. No combate, o inimigo tinha direção. Na doença, não. Ela estava no ambiente, na proximidade dos corpos, na água contaminada, na exaustão, no esgotamento que abria o corpo para a morte, sem sequer exigir um disparo. Esse era o terror silencioso da guerra. Sobreviver à marcha e ao tiro ainda não bastava. Seu próprio corpo podia falhar no escuro. E então vinha o combate. Não o combate bonito dos quadros, não a guerra limpa dos mapas, mas a batalha vivida do chão, a da fumaça que apaga o horizonte, a da pólvora queimando o ar, a da ordem mal ouvida, a da mão tremendo para recarregar, a do barro puxando a bota no momento em que o corpo quer correr. No papel, a batalha parece cálculo. No corpo do soldado, ela era confusão sensorial, visão falhando, ouvido estourado, coração disparado, respiração quebrada, companheiro tombando ao lado. E existe um instante em que tudo muda. O segundo em que um homem cai perto de você. Talvez sem grito, talvez com um som curto, talvez de repente. Nesse instante, a morte deixa de ser uma ideia distante. Ela vira vizinhança. E a ordem da guerra continua a mesma. Continua.
Continua recarregando. Continua avançando. Continua de pé. Continua respirando. Continua mesmo quando o corpo já entendeu que aquilo é um massacre. Morrer rápido já seria horrível. Mas a guerra do século XIX tinha outra crueldade. Ficar vivo ferido. Ficar consciente. Ficar tempo demais sentindo. Uma perfuração, uma fratura, um corte profundo, uma hemorragia, uma queda ruim em meio ao caos. E o homem saía do combate para entrar noutro tipo de terror. A dor. A espera pelo socorro. A dúvida se o socorro vinha. O medo de ser deixado para trás. O medo da infecção. O medo de sobreviver mutilado. Na Guerra do Paraguai, a violência não estava só em morrer. Estava também em continuar vivo depois do impacto. Porque ferir-se ali não era apenas sofrer naquele minuto. Era entrar num corredor de incerteza. Será que fecha? Será que infecciona? Será que amanheço vivo? Será que volto andando? Será que volto inteiro? E quase nunca o homem voltava inteiro. Nem todo soldado morreu na guerra. Mas sobreviver também não significava vitória. O retorno de muitos veteranos foi marcado por expectativa e frustração. Muitos acreditavam numa guerra curta e em recompensas imperiais, mas voltaram exaustos, traumatizados, com pagamentos atrasados e benefícios prometidos difíceis de obter. Ou seja, a guerra não terminava no desembarque. Ela seguia no corpo, no atraso do soldo, na promessa de pensão que não vinha, na terra prometida que não aparecia, na cicatriz, na febre lembrada, no sono ruim, na memória do companheiro caindo, na sensação de ter sobrevivido por fora e não por dentro. Talvez essa seja uma das verdades mais duras sobre o soldado comum. A história oficial fala de heróis, mas a experiência real era feita de homens exauridos, homens comuns, homens usados, homens que carregaram a guerra no estômago, nos pés, nos pulmões e na cabeça. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito da história da América do Sul, mas para o soldado comum, ela não era uma grande página da história. Ela era o calor daquele dia, a sede daquela marcha, a fome daquele acampamento, a febre daquela noite, a fumaça daquele ataque, a queda do homem ao lado, o medo de não voltar. Quando a gente olha essa guerra de cima, vê exércitos, alianças, comandantes e batalhas. Mas quando olha de baixo, vê outra coisa. Vê o custo humano. Vê o corpo esmagado. Vê um homem comum sendo empurrado para dentro de uma máquina de sofrimento maior do que ele. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão pesada. Porque ser soldado na Guerra do Paraguai não era viver uma epopeia. Era suportar, dia após dia, a fome, a sede, a lama, a doença, o medo, a ferida e o tempo longo demais da campanha. Era descobrir que o inimigo não estava só na frente. Estava também na água ruim, na febre, na exaustão, na espera, na precariedade de tudo. Alguns morreram nela, outros voltaram, mas quase nenhum saiu ileso.